Escola Estadual Professora Nilce Conceição de Lima, Educação Pública de Qualidade. Pessoas e pessoinhas dos sextos anos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Paulo e essa aula é feita em parceria com a professora Ana Maria. Hoje vamos falar sobre mínimo múltiplo comum. Para isso, vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior para lembrar a ideia de múltiplo e depois vamos entender o que são múltiplos comuns para finalmente definir mínimo múltiplo comum, ou MMC. Então, vamos lá. Começaremos pela correção da atividade da aula anterior. Questão 1. Sobre os múltiplos de 2, responda. Quantos múltiplos o número 2 possui? O número 2 possui infinitos múltiplos. Vou falar alguns. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e assim por diante. Essa sequência, ela não tem fim, ela é infinita. O número 79 é múltiplo de 2? Justifique sua resposta. Não, o número 79 não é múltiplo de 2. Eu vou justificar isso de duas maneiras. Você pode ter pensado em uma terceira forma, não tem problema. Uma maneira de verificar se o 79 é múltiplo de 2 é a partir da divisão. Na hora que fizermos a divisão 79 dividido por 2, o resto tem que ser zero, ou seja, a divisão tem que ser exata. Observa a divisão de 79 por 2. A gente vai começar olhando para o 7. Não tem 7 na tabuada do 2. O número mais próximo do 7 é o 6, que é o resultado de 3 vezes 2. Fazendo 7 menos 6 é 1. Agora a gente vai olhar para o 9. A gente vai descer o 9. Vamos ficar então com 19. 19 também não aparece na tabuada do 2. O número que mais se aproxima é o 18, que é o resultado de 9 vezes 2. 19 menos 18 é 1. Olha só, a divisão 79 por 2 teve resultado 39 e resto 1. Como o resto é diferente de zero, quer dizer que o 79 não é múltiplo de 2. A outra maneira que eu pensei para justificar a nossa resposta é percebendo que todos os múltiplos de 2 são números pares, ou seja, números que acabam em 0, 2, 4, 6 ou 8. O 79 acaba em 9, ou seja, ele é um número ímpar. 2. Escreva os 15 primeiros múltiplos de 5 e de 8. Olha só, vou colocar na tela, esses são os 15 primeiros múltiplos do 5 e esses são os 15 primeiros múltiplos do 8. Se precisar, pausa o vídeo e confere um por um para ver se não tem nenhum errinho. Lembrando que a gente marcou 15 números, mas essas sequências são infinitas, elas não acabam. Terceira questão. Num ponto de ônibus de uma cidade, passam a linha A de 20 em 20 minutos e a linha B de 30 em 30 minutos. Às 12 horas em ponto de um dia, 2 ônibus, um de cada linha, passaram ao mesmo tempo. Em que horário isso acontecerá pela primeira vez depois das 12 horas? Então a gente quer descobrir em que horário esses 2 ônibus vão passar juntos após o meio-dia. Para a resolução dessa questão, eu vou colocar do lado esquerdo os horários em que o ônibus da linha A vai passar. Ele passou meio-dia. Depois ele vai passar meio-dia e 20, meio-dia e 40, 1h, 1h20, 1h40. Marquei só alguns horários, ok? Agora vamos ver a linha B. Ela passa de meia em meia hora. Então, ela vai passar meio-dia, meio-dia e meio, 1h, 1h30, 2h, 2h30. Agora é só a gente descobrir qual horário que os 2 ônibus passaram ao mesmo tempo no ponto.
O horário que se repete nas duas colunas é 1 hora da tarde. Então, a nossa resposta, a nossa conclusão é que após o meio-dia, os dois ônibus passarão ao mesmo tempo a 1 da tarde. Agora que fizemos a nossa correção e relembramos um pouquinho a ideia de múltiplo, vamos falar sobre o tema principal da nossa aula de hoje, um mínimo múltiplo comum, ou MMC. Para entender o que é o MMC, nós vamos entender primeiro o que são múltiplos comuns. Vamos observar a sequência de múltiplos do número 5 e do número 2. Eu escolhi esses números porque você já tem anotado no seu caderno essas duas sequências. Agora, vamos pintar de amarelo os números que se repetem nas duas sequências. O 0 aparece tanto nos múltiplos de 5 como nos múltiplos de 2. Depois, o 10 também se repete. O 20, o 30, o 40, o 50. E como a nossa sequência é infinita, esses números também vão ser infinitos. Resumindo, os múltiplos em comum entre o 2 e o 5 são esses 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Agora que sabemos o que são múltiplos comuns, que são esses números que as duas sequências têm em comum, que aparece repetido nas duas sequências, vamos entender o que é um mínimo múltiplo comum. MMC, mínimo múltiplo comum. A palavrinha mínimo significa o menor. Múltiplo comum são aqueles números que a gente acabou de ver que se repetem nas duas sequências. No caso do 2 e do 5, um mínimo múltiplo comum entre eles é o 10. E aqui eu vou fazer uma observação importante. Para achar o mínimo múltiplo comum, a gente vai ignorar o 0. A gente não vai olhar para o 0. A gente vai achar o menor número sem ser o 0. E nesse caso, é o número 10. Agora que já sabemos o que é o MMC, vamos praticar um pouquinho. Vamos fazer um exercício complementar. Se você quiser, pausa o vídeo ou tira um print da tela e resolva a atividade no seu caderno. Depois, se você for do sexto ano A ou do sexto ano B, você tira uma foto do caderno e envia pelo WhatsApp para o professor Paulo. O número está no grupo oficial da turma. Se você for do sexto ano C, tira uma foto e envia para a professora Ana lá pelo Google Classroom. A nossa atividade de hoje é bem simples. Vamos descobrir qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, entre 7 e 2 e entre 9 e 15. Bom, faça as atividades complementares no seu caderno, resolva as atividades desse formulário e clique em enviar no final e assista às aulas do CMSP fazendo as atividades da apostila Aprender Sempre. Qualquer dúvida, procure o seu professor. E por hoje é isso. Até a próxima aula.